porque Márcio França, indicado por Lula para o Ministério de Portos e Aeroportos, já anunciou o cancelamento do leilão do Porto de Santos. O plano estava em andamento pelo governo Bolsonaro, que já tinha encaminhado uma minuta do edital de concessão para o Tribunal de Contas da União. Agora, a autoridade portuária continuará sob o domínio do governo. Fiuza, só lembrando, o Porto de Santos é o maior complexo da América Latina. Esse leilão previa investimentos que chegariam na ordem de 20 bilhões de reais e agora, pelo jeito, tudo vai ficar como está, pior ainda, Vai piorar. Se o Brasil tiver juízo, nada disso vai acontecer. Eu tenho que continuar afirmando isso. Não pode transigir com isso, não pode entregar uma eleição imunda para esses caras. Porque qual é o resultado do sistema de privatização, de leilões de infraestrutura nos últimos 4 anos? É um resultado positivo para o país. Aumento de eficiência, redução de gastos, aumento de produtividade. Ora, isso é reconhecido no mundo todo. O país bateu recorde de investimento estrangeiro direto nesse governo. Políticas conduzidas pelo ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que foi eleito governador de São Paulo. Foi eleito governador de São Paulo. E essa eleição, com neblinas sobre a votação presidencial, isso aí tem que ser aferido. Isso tem que ser aferido. Não pode ser aquele negócio do sumiço dos votos em branco, chuva de votos para o Lula, depois das 17 horas até as 11 da noite. Não podemos nunca parar de falar disso. Porque a gente vai para o Porto de Santos. O Márcio França vai fazer, evidentemente, o que esse bando está aí para fazer, que é recolher tudo de volta para o Estado para dividir entre eles. Então, isso aí não é tolerável, isso não se pode transigir com isso. Eu vou ficar aqui, que nem a velhinha de Taubaté. Eu vou falar sempre que a minha crença, a minha fé e a minha convicção é que isso não é legítimo. Não pode ser legítimo, não pode continuar. Onde é que está o Brasil? Onde é que estão os brasileiros? Onde é que estão as forças que podem se opor a isso? Tem que ser já, tem que ser agora. Já falei, cada minuto é um desastre ainda maior. Só sobre o assunto anterior, o Augusto comentou o Márcio Tomás Bastos, as ações do Márcio Tomás Bastos, que criou ali uma espécie de uma escola. E aí a gente lembra que a última parceria feita antes desse pessoal ser desalojado do poder foi entre o ministro da Justiça e o Supremo também, que era o José Eduardo Cardoso, conversando lá com os nomeados pelo Lula para tentar aliviar a Lava Jato, os efeitos da Lava Jato. E foi assim que saiu uma tentativa do Luiz Roberto Barroso de não deixar o impeachment prosperar na Câmara dos Deputados, de interferir, como interferiu dessa outra vez. Ele não foi lá, não, que nem ele foi agora. Agora está mais desinibido, ele vai lá. Mas na outra vez ele meteu a caneta lá do Judiciário e impediu a comissão, desfez uma votação da Comissão Especial do Impeachment, que foi refeita porque o povo estava na rua e não tinha como recuar. São esses acordos, são essas parcerias. Se o país deixar isso acontecer, se o país deixar isso avançar, você esquece, Brasil. Isso aí é década e mais década de ruína e de pilhagem. Bem lembrado, Guilherme. Vou dar outro exemplo. O ministro da Justiça do Lula, Tarso Genro, também negociou com o Supremo a solução do caso Cesare Battisti. Eles impediram o cumprimento do tratado de extradição assinado pelo Brasil e pela Itália. Ficou aqui como asilado político e agora está lá, depois de confessar que cometeu, sim, os 4 homicídios, os 4 assassinatos que custaram a ele a prisão perpétua. Então, quando um ministro do Supremo se reúne com um ministro do PT, o que vem aí é mais uma absolvição criminosa de um criminoso.
Para a gente voltar ao tema do Porto de Santos, Segre, eu queria colocar para discussão alguns números que, inclusive, foram publicados numa reportagem da Revista Oeste. Primeiro, o Porto de Santos... Hoje eu queria comentar. Claro, a gente faz mais uma rodada aqui, mas só vou botar mais um ingrediente aqui na roda para a gente discutir. O Porto de Santos é responsável por 30% das trocas comerciais hoje no país. Em 2018, antes do governo Bolsonaro, o Porto de Santos apresentou prejuízo de 470 milhões de reais. Com a nova gestão, 2019... Primeiro ano, lucro de 87 milhões, 2020 subiu para 200 milhões de lucro, 2021 cerca de 330 milhões e espera fechar o ano agora de 2022 comemorando o lucro de R$500 bilhão. Aí te pergunto, como é que a gente saiu de um prejuízo de 430 milhões de prejuízo para R$500 bi de lucro e agora a gente... Mais uma vez um retrocesso, né, Segre? Colocando gente competente. Essa é a primeira parte. Quando você coloca gente que sabe do assunto e tira militantes, o resultado econômico sempre é melhor. Mas o que me preocupa com esse cancelamento da licitação, da concessão, é que empresas internacionais que estavam dispostas a vir dão uma freada em função de que pode mudar a questão jurídica, a regra do jogo. E isso pode evitar que venham ao Brasil muitos investimentos diretos que, como bem lembrava Guilherme, foram absolutamente recordes nesse ano e no período do presidente Bolsonaro. E isso já aconteceu em outros países que mudaram quando o governo era de centro ou direita para um governo de esquerda de novo. Automaticamente as empresas que investem nesses países, porque têm características interessantes de retorno econômico, elas saem do jogo até que as regras voltem a ser cumpridas. Então não é somente os 20 bilhões que o Brasil vai perder muito mais em outros setores, porque ninguém investe sem saber se poderá ter um retorno por esse investimento, e essas questões dos lucros nas estatais, que lembrando o número, nos anos de Bolsonaro, todas as estatais deram 70 bilhões de dólares de lucro em total, quanto antes davam prejuízo. Isso também não veremos, porque a questão e a coerência da esquerda militante é colocar ao militante. Se ele sabe, pior. Tem que não conhecer do assunto para ser apto para o cargo. Ana, sobre esse assunto, o governador eleito Tarcísio de Freitas respondeu para a gente o seguinte. Ele disse que vai continuar trabalhando pela privatização do Porto de Santos por meio do diálogo com o governo federal. Ele entende que esse é um movimento que representa o renascimento da Baixada Santista, uma vez que pretende atrair cerca de 20 bilhões de reais em investimentos privados, com potencial para melhorar a eficiência do porto, gerar milhares de empregos e levar mais desenvolvimento para a região. A mensagem é totalmente errada, essa agora de reverter, né, tentar reverter essas privatizações, até porque todos nós sabemos, principalmente o capital estrangeiro, que o Estado ele não gera riqueza, né? Quem gera riqueza é o capital privado, é o mercado privado. E essa mensagem é totalmente errada, né? As empresas internacionais que, porventura, estavam de olho no Brasil, e muitas estavam, como o Segre disse, muitas estavam de olho também nessa eleição. Eu tenho um amigo em particular que tem um vinhedo aqui no norte da Califórnia, em Santa Bárbara, e que ele queria investir no sul do país, também em vinhos no sul do país, e ele colocaria de 10 a 15 milhões de dólares em alguns vinhedos no sul do país, e ele disse, eu vou esperar a eleição. E com o resultado dessa eleição, ele já disse, não vou mais para o Brasil. Estou falando de um pequeno produtor de vinho aqui nos Estados Unidos. Isso, numa grande escala, é uma catástrofe, pode ser uma catástrofe econômica para o Brasil. Além dessas mensagens, né, de um Estado bem maior, bem mais inchado na área econômica, nós temos a mensagem da insegurança jurídica que já chega aqui nos Estados Unidos, principalmente quando o nome é Alexandre de Moraes. Essa semana saiu num grande veículo aqui nos Estados Unidos, o The Epoch Times, exatamente, até mandei para o nosso produtor aí um print, né, do jornal, dizendo sobre a tirania do judiciário no Brasil, né? Está aí a edição do Epoch Times. O New York Times já tinha dado há algumas semanas, né, que uma corte e um nome estavam abusando de autoridade, citavam Alexandre de Moraes, e agora o Epoch Times, que nessa matéria diz o seguinte,
ele fala da prisão do cacique Sererê, que segue, né, preso, e diz: o cacique Sererê da tribo Chavante ousou criticar o comportamento dos principais juízes eleitorais durante a recente eleição presidencial no Brasil. Como consequência, sofreu agressões e acabou detido por um novo tipo de operação policial de estilo comunista. Então, esse combo de insegurança jurídica e mais um Estado maior, mais inchado, onipotente, onipresente nas nossas artérias econômicas, é a mensagem que o estrangeiro não está gostando de ver, que investidores eles vão correr do Brasil. E aí, Augusto, vale relembrar, né, que o Porto de Santos, 2018, prejuízo de 470 milhões e deve encerrar agora 2022 com meio bi de lucro, com choque de gestão, né? Essa história, Paulo, essa eu conheço bem. Os criminosos brasileiros da classe executiva, eles realmente se acham condenados à eterna impunidade. Senão não agiriam com tanta falta de cuidado. Eles não se escondem. O Márcio França foi prefeito de São Vicente 2 vezes. Portanto, ele conhece bem ele sabe bem o que ocorria no Porto de Santos. Foi um dos maiores tumores resultantes da corrupção institucionalizada pelo governo do PT da história, né? Ali é o seguinte: num porto, você tem as mercadorias que passam por um porto não eram vistoriadas pelo Porto de Santos. Então, os narcotraficantes, os grandes narcotraficantes, usam portos aqui no Brasil, não aeroporto. Você tem apreensão de droga, frequentes, né, apreensões no aeroporto. No porto, nunca. E é por lá que a droga sai. Pois bem, historicamente, o Porto de Santos ficou sob controle do MDB. Eles trocavam ali o gerente, mas era o partido que dominava. E roubava barbaridade. Passou esse tempo todo roubando e o Márcio França sabe disso. Durante o governo Bolsonaro, como lembrou a Paula, o Porto de Santos deixou de ser administrado por indicações políticas. E aí o Porto deixou de perder dinheiro e agora ganha bastante dinheiro. Ele será ainda mais lucrativo e tira esse peso do governo depois de privatizado. Aí vem aquela conversa: mas então vai dar lucro? Por que o governo vai perder isso? Não. O que o governo arrecada em dinheiro, em impostos, com essas privatizações, com as empresas privatizadas, é uma quantia muito superior ao que ele costuma perder com administradores de 5ª categoria e bons de furto, de roubo. O Márcio França foi premiado, já que ele perdeu a eleição, a disputa por uma vaga no Senado para o nosso astronauta. Ele foi premiado com um novo e inútil, dispensável ministério, Ministério de Portos e Aeroportos. Então ele foi direto no Porto de Santos. Então a população da Baixada tem o dever de impedir um assalto ainda em preparação. Por que ele quer o Porto? Por que ele não quer que seja feito o leilão? Se a coisa só tem melhorado. Ele quer esse dinheiro? Não, ele quer a posse do Porto. É isso o que ele pretende fazer. Esse é o programa de governo do ex-prefeito de São Vicente. Então eu estou afirmando aqui que está em curso uma tentativa de assalto. Pode processar se quiser, que eu adoraria discutir detalhes dessa operação. Mas a população da Baixada pode impedir que mais esse crime seja praticado. É muito cinismo. Um sujeito que nem assumiu o cargo vai dizer: eu quero aquilo. Ele quer o cofre. É o cofre
Não está pensando no Brasil, está pensando no próprio bolso ou na conta bancária, de preferência fora do país.